Vasco define futuro de Léo Pelé e zagueiro não fica no clube para 2025. Defensor ficou perto de deixar o Cruzmaltino no meio do ano, mas foi convencido a ficar. Foco na reta final do Brasileirão. O momento do Vasco da Gama no Brasileirão Betano 2024 é preocupante. A equipe vem de 2 derrotas seguidas, ambas por 3-0, contra Botafogo e Fortaleza. Os comandados de Rafael Paiva precisam voltar a vencer na competição. Em busca dos 3 pontos, o Gigante da Colina vai receber o Internacional após a data FIFA, no dia 21 de novembro, às 20 horas. Em partida que valerá pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, Léo Pelé não fica no Vasco. O zagueiro Léo Pelé é um dos nomes mais contestados pela torcida do Vasco. Contratado em 2023, o defensor nunca conseguiu se firmar totalmente e chegou até a falhar em jogos do Cruzmaltino. Por conta disso, Léo Pelé se tornou um dos jogadores mais criticados pelos vascaínos. De acordo com o jornalista Mário Coelho, o zagueiro de 28 anos não vai permanecer no Gigante da Colina em 2025. Ainda segundo a informação, Léo já havia pedido para deixar o Vasco no meio deste ano. Contudo, o atleta foi convencido internamente por comissão técnica e diretoria a permanecer, pelo menos até o fim da temporada. Além das saídas, o Vasco monitora o mercado em busca de reforços visando a temporada 2025. Artilheiro e uma das principais referências do time, Pablo Vegetti pode ajudar o clube na contratação do goleiro Nauel Lozada, do Lanús. O técnico Rafael Paiva está disposto a convencer o atacante Luca Orellano, que atualmente joga pelo Cincinnati, a voltar ao Vasco. O argentino não conseguiu render com Ramon Dias e foi negociado com a equipe da MLS em fevereiro deste ano. Vasco de Pedrinho é informado na Justiça sobre pedido de prorrogação de dívidas. Vasco vem passando por uma grande reestruturação financeira e judicial após saída das 777 dias no Vasco vem sendo agitados mesmo sem o time entrar em campo. O Vasco só volta a jogar no dia 21 de novembro, contra o Internacional pelo Brasileirão Betano. Com o período de data FIFA, os bastidores do Gigante da Colina vêm sendo pautados por discussões pelas saídas de alguns jogadores no final do ano, como o caso do zagueiro Léo Pelé. Além disso, a diretoria parece se movimentar em busca de contratações. E os nomes da vez podem vir do futebol sul-americano, como o meio-campista argentino Luciano Acosta, que está livre no mercado. Mas além do agito do mercado da bola, o clube também está atento ao que acontece em relação a um pedido na Justiça sobre a prorrogação da suspensão das penhoras e cobranças de dívidas em relação ao Vasco SAF. Vasco consegue importante vitória na Justiça. E de acordo com o repórter Gabriel Andreso, da Rádio Tupi, o Vasco conseguiu uma extensão do prazo até o dia 22 de dezembro. O pedido já vinha sendo negociado com muitos credores, com mediação junto à Fundação Getúlio Vargas, FGV. A decisão foi do juiz Paulo Acer Stefan, da 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. Vale destacar que a concessão é uma expansão do prazo de uma medida cautelar de suspensão, assim, impedindo que aconteçam penhoras e bloqueios financeiros do Vasco da Gama. O Cruzmaltino já havia conseguido uma suspensão das cobranças, que iria até o próximo dia 23 de novembro. O clube tinha informado, inclusive, que pelos menos 50 credores, de 175 ao todo, tinham passado por ao menos um processo de mediação. Segundo a reportagem da Tupi, espera-se que o clube negocie tudo até o dia 29. Planejamento de 2025 depende das negociações das dívidas. O Gigante da Colina vem passando por um período de reestruturação, que foi anunciado pela própria diretoria na última semana de outubro. Mesmo sem ter um novo comprador para a SAF, a ideia é resolver todas as questões judiciais e financeiras até lá. O planejamento da próxima temporada, que envolve principalmente as contratações, depende da finalização desses processos. Sobre este assunto, o presidente Pedrinho deve dar uma entrevista coletiva na próxima quinta, 14, às 15 horas, em São Januário. Uma notícia recebida nesta quarta 13, acabou chegando como uma bomba nos bastidores do Vasco. A diretoria do presidente Pedrinho teria sido informado sobre o interesse de um milionário grego em adquirir a SAF do Cruzmaltino. Edmundo dispara contra Coutinho e critica a atuação do Vasco no mercado, contratações muito ruins. Ídolo Cruzmaltino reitera que contratações de Souza e Alex Teixeira foram exigências de Felipe Coutinho. Reta final decisiva para o Vasco. O Vasco da Gama vive uma fase delicada no Brasileirão Betano 2024. O time sofreu 2 derrotas consecutivas, ambas por 3-0, para Botafogo e Fortaleza.
Agora a equipe de Rafael Paiva precisa retomar o caminho das vitórias no campeonato. Buscando somar 3 pontos, o Gigante da Colina enfrentará o Internacional após a data FIFA, em jogo marcado para o dia 21 de novembro, às 20 horas. Válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Edmundo dispara contra Coutinho. Ídolo vascaíno, o ex-jogador Edmundo ainda se mantém muito próximo da torcida. Em seu canal no YouTube, o hoje comentarista revelou alguns bastidores do clube. Ele criticou Felipe Coutinho ao dizer que as contratações do volante Souza e do atacante Alex Teixeira foram exigências do camisa 11. Fui massacrado aqui porque disseram que não era uma exigência do Felipe Coutinho, e era sim, porque participei da reunião. Então depois disso, depois dessas duas péssimas contratações, eu não opinei mais nada e não participei de mais nada relacionado ao futebol, disparou Edmundo. Vale ressaltar que o rival de Romário já havia feito duras críticas ao atual elenco do Vasco. Edmundo também surpreendeu e chegou a pedir a demissão do técnico Rafael Paiva. Para o ex-atacante, o Vasco cometeu muitos erros no mercado da bola. Mas Edmundo não atribuiu as decisões a Marcelo Santana, diretor executivo do clube que assumiu o cargo em junho deste ano. As contratações que foram feitas são muito ruins. Eu não posso tirar ninguém desse bolo. Eu opinei contra o Souza, Alex Teixeira. Eu não posso afirmar que o Maxime ou o Jean David tenham sido contratados pelo Marcelo Santana, disse. Não posso afirmar. Mas independente de quem contratou, as contratações foram muito ruins. A janela foi muito ruim. E acho que isso tem que melhorar para o ano que vem. E pronto, concluiu. Pedrinho recebe sinalização de milionário grego e proposta para a compra do Vasco deverá ser formalizada. SAF Vascaína fica a pouco de ser novamente adquirida. Confusão com os antigos investidores. O Vasco da Gama passou por algumas situações complicadas nesta temporada. Em meados de maio, os bastidores ficaram intensos quando a empresa que possuía as ações da SAF Vascaína entrou em conflito com o clube. Atualmente a empresa está à beira da falência, e isto afeta diretamente o Vasco, visto que mesmo com a empresa não tendo mais o controle administrativo do clube, possui suas ações. Porém, esta situação está prestes a mudar. Um interesse vindo diretamente da Grécia pode alterar, completamente, todo o cenário vivido pelo Gigante da Colina na atualidade. Proposta ainda deve ser formalizada. Segundo o jornalista Bruno Braz, o milionário Evangelos Marinakis sinalizou interesse em conversar com a diretoria do Vasco da Gama, e ao que tudo indica, o grego está pronto para formalizar uma proposta. Entretanto, não é apenas o europeu que tem interesse em adquirir as ações do Vasco da Gama. Outras empresas se preparam para investir no clube carioca, mas ainda não fizeram nenhuma proposta, assim como Evangelos. O Vasco, no entanto, apenas espera o fim do Campeonato Brasileiro Betano. A equipe de Rafael Paiva pode, se tudo der certo, se classificar para a Libertadores da América. Isso porque o G6 pode aumentar a quantidade de vagas, visto que Cruzeiro e Botafogo ainda estão disputando as Copas Libertadores e Sul-Americana. A próxima partida do Vasco será contra o Internacional. Luciano Acosta rescinde com o clube da MLS e pode voltar ao radar do Vasco para 2025. Meio-campista argentino foi sondado no início do ano passado pelo Cruz Maltino e pode voltar ao radar após fim de vínculo na MLS. Mais um nome na mira do clube. Na reta final da temporada no futebol brasileiro, os clubes já começaram os planejamentos para 2025. Esse é o caso do Vasco da Gama, que pode ter um novo alvo no radar. Nos bastidores, o clube está preparando uma lista de dispensa. O zagueiro Léo Pelé, por exemplo, é um dos jogadores cotados para sair do clube ao final desta temporada. Enquanto isso, quem voltou com tudo no radar do clube é o meio-campista Luciano Acosta. Ele foi sondado em 2023 pela equipe carioca, mas não assinou com o Vasco. Situação do argentino pode voltar ao Vasco. O Cruz Maltino, que deve assinar com o goleiro, tentou a contratação do meia em janeiro daquele ano. No entanto, as negociações não progrediram e ele seguiu na Major League Soccer, MLS. Agora, ele decidiu rescindir o seu contrato com o FC Cincinnati. Com isso, fica livre no mercado para definir o seu futuro e pode chamar a atenção do Vasco, que busca Orellano. O meio-campista argentino somou 35 jogos disputados ao longo desta temporada. Foram 14 gols e 17 assistências, sendo um dos grandes nomes do time na competição. Luciano Acosta é conhecido por ser um meia de pressão e com boa capacidade de armar as jogadas. Além disso, ele também conta com grande participação na defesa.